Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma síntese. Vamos começar lá pelo primeiro vídeo. A proposta do primeiro vídeo era falar sobre os primeiros habitantes de São Paulo, ou terra de Piratininga, a presença indígena, a presença africana, a presença dos jesuítas, toda a ideia de trazer o cristianismo para conseguir organizar a vida religiosa dos indígenas. A mesma proposta foi feita para os africanos, e nem foi uma proposta, foi a imposição do cristianismo a esses grupos. Então, no primeiro vídeo, eu conversei muito com vocês sobre os rios Tamanduateí, Tietê, Anhangabaú. Nós temos o Padre Anchieta fazendo aliança com Tibiriçá, que era um indígena do grupo Guaianá. Temos também o bairro Guaianazes, que recebeu esse nome em homenagem aos indígenas Guaianá. Então esse foi o nosso preâmbulo. Assim começamos a andar por São Paulo, a pensar nos primeiros habitantes indígenas. Logo após nós pensamos nos africanos, no processo de escravização desses homens e mulheres que vieram para conseguir trabalhar nas plantações de açúcar, de café. E depois nós tivemos a presença dos bandeirantes. Lembram que em São Paulo existe um monumento em homenagem às bandeiras? Quem eram esses bandeirantes? Homens que percorriam todo o território brasileiro em busca de minerais, de ouro e caçavam indígenas. Esses homens são homenageados, essas missões são homenageadas a partir do monumento às bandeiras. O que se pode pensar criticamente sobre esse monumento? Qual o significado histórico? Por que homenagear esses homens que caçavam outras pessoas? Então, essas são questões que a gente vai pensando aos pouquinhos. Também percorremos os lugares de memória, lugares que nos explicam, nos contam muito da história de São Paulo. Catedral da Sé, Estação da Luz, Bairro da Luz. O que esses bairros nos dizem? O que a população que criou esses bairros, a constituição desses bairros? Nós temos uma elite no centro de São Paulo, nós temos a cafeicultura, os cafeicultores morando no centro, nos seus palacetes, a mão de obra escrava. Temos as primeiras ferrovias, a malha férrea, ajudando, impulsionando na construção de São Paulo e toda a sua riqueza. A construção de estradas de ferro, possibilitando o transporte do café até o Porto de Santos. Além disso, nós vamos ter os imigrantes italianos, alemães. Falamos também sobre o bairro da Liberdade. Vocês lembram o porquê que o bairro da Liberdade recebeu esse nome? A história do Chaguinhas. Isso está, acho que no quarto ou quinto vídeo. Quando eu falei sobre o bairro Liberdade, eu pensei em tentar despertar o pensamento crítico de vocês do porquê a história de um negro que se rebelou contra um sistema de trabalho, que ele só estava buscando melhores condições de trabalho, melhor remuneração para o trabalho que ele prestava.
Ele acabou sendo enforcado, acabou sendo morto de uma forma extremamente violenta. E essa história não é a primeira que surge sobre o bairro Liberdade. Nós temos a história dos imigrantes que construíram o bairro Liberdade. Mas a presença negra, o próprio sítio arqueológico que foi encontrado no bairro da Liberdade, isso foi descoberto e pensado e se transformou em pesquisa há pouco tempo. Por que essa nossa dificuldade? Primeiro, o reconhecimento vai para os imigrantes. E não estou negando a contribuição dos imigrantes. Sabemos que São Paulo recebe imigrantes, e essa é uma das suas características mais interessantes. Esse caldeirão de culturas, de pessoas diferentes, de sotaques diferentes, de costumes, de tradições. Mas não podemos esquecer os nossos primeiros habitantes, não podemos esquecer os indígenas. Qual o lugar de presença, de permanência dos indígenas atualmente em São Paulo? E os africanos? Então essas são questões que nós podemos pensar no nosso dia a dia, caminhando pela cidade, observando a paisagem, observando como cada bairro foi se organizando. Também comentei sobre o local de fala, lugar de fala. O quanto é importante ouvir uma pessoa negra que mora em São Paulo em determinado bairro. Qual vai ser a narrativa dessa pessoa? A narrativa indígena sobre ser um habitante da grande metrópole? Essas são questões que parecem simples e às vezes a gente nem nota no nosso dia a dia. Mas são formas de contar, de falar sobre o nosso lugar, como cidadã, como cidadão. Você está na periferia ou está no centro? O que significa estar no centro e estar à margem? Não só fisicamente, não só por uma questão espacial, mas simbolicamente. Quem mora no bairro A, bairro B, já vem sendo classificado como alguém pobre, rico, que trabalha, que não trabalha. O mesmo eu pensei quando eu pedi para vocês pesquisarem sobre nomes de ruas, praças, avenidas. Como nós, mulheres, somos homenageadas nas cidades? Quantas mulheres negras foram homenageadas a partir de monumentos, de nomes em avenidas? Não só mulheres negras, como homens negros, mulheres indígenas. Quando nós pensamos nisso, nós percebemos como se dá a estrutura de um estado, de uma cidade, como se dá a exclusão social, a desigualdade social, como algumas vozes são abafadas e desvalorizadas ao longo da história. Então, todos esses vídeos, quem ficou curioso, quem não lembra sobre o que eu falei, vai lá, dá uma olhadinha, percebam os seus lugares de fala. Essa foi a grande intenção dos vídeos. Vocês perceberem o seu lugar de fala e o que essa história está contando sobre a família de vocês, sobre as origens, sobre os antepassados. E por fim, não esqueçam que todos nós somos sujeitos da história. A forma como nós vivemos, nos organizamos em grupos sociais, na própria sociedade, é a representação de um modo de estar nesse mundo,
de como habitamos uma cidade, um bairro e qual o nosso papel para a construção. Construção, desconstrução ao longo da história desses lugares. Então, tudo que nós fazemos é importante. A mão de obra que eu vendo, o meu papel como trabalhador, trabalhadora, tudo isso vem somando para construir a grande metrópole. E isso deve ser valorizado, sempre. Eu agradeço muito, fiquem bem e se cuidem.